que Deus odeia o repúdio e não o divórcio, uma pessoa divorciada, não importa quantas vezes seja, esta pessoa está livre para se matrimonializar com outra pessoa normalmente, está livre para se casar normalmente. O senhor repúdio e divórcio é a mesma coisa, pastor? É a mesma coisa. Então, mas aí é um grande problema, porque nós temos... Não é para mim, é para o Senhor Jesus. Eu sei que existe... Não é um problema para o senhor, porque... Não. Ele que contrai novas núpcias nessas condições, comete adultério. Então quer dizer que o perdão de vocês não tem perdão para quem se separa. Queria para o senhor o seguinte, até o pastor citou o caso muito bem citado da mulher lá no poço de Jacó. A mulher samaritana. Ela tem 5. Mas em nenhum momento a gente vê que Jesus diz que... Jesus não invalidou o casamento, os 5 casamentos. O 5º casamento dela, Jesus invalidou pela questão de conhecer que não era dela. Parece-me, pelo texto, que ela tem um caso amoroso com alguém que já tem um outro relacionamento. Parece-me. Me permite é o que eu interpreto. Agora a pergunta é... Em algum momento, Jesus disse que ela não poderia casar de novo? Me permita uma observação teológica, exegética. Ela foi casada 5 vezes. Ok. O sexto relacionamento é que estava sendo invalidado porque era repúdio. O 5º casamento, o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, todos eles tiveram o divórcio como validado da separação. Mas no momento em que o 5º marido dela a repudiou, ela se relacionou com outra pessoa, e ato de se relacionar com a outra pessoa sendo repudiada, cumpre-se o texto de Mateus capítulo 19. Ou seja, quem casa com a mulher repudiada comete adultério com a mulher repudiada. E é exatamente essa questão, Calixto, que eu queria deixar claro aqui hoje, nessa manhã. Eu queria que o senhor, pastor, não cortasse, mas eu queria que o senhor deixasse claro, até para ver se os outros debatedores concordam ou tem alguma linha diferente de pensamento, o que é o repúdio para o senhor e o que é o divórcio. Obrigado. Vamos lá. Primeiro, devemos observar que as versões, as traduções bíblicas que nós temos hoje, em muitos casos, é apenas um resumo ou uma tradução equivocada da versão original das Escrituras. Por exemplo, quando eu falei há pouco em Malaquias capítulo 2, versículo 16, que Deus odeia o repúdio e não o divórcio, nós pegamos aqui 2 palavras gregas para entender isso na Septuaginta. A primeira palavra é apolúase, que no grego quer dizer repúdio. A segunda palavra é apostasium, que no grego quer dizer divórcio. Não existe no original grego, em Malaquias 2,16, apostásium, mas existe apolúase. Quando você lê Mateus capítulo 19, a perícope de Mateus 19 já começa errado, pastor Isaac, porque a perícope, eu fiz questão de abrir aqui, uma versão que é a NTLH, já começa assim, ó, Jesus fala sobre o divórcio. Jesus não fala aqui sobre o divórcio. Não há um momento no texto original grego aqui, a palavra apostasium. Só há aqui no grego apolúase, ou seja, é uma corrupção visível do texto. O repúdio representa, indica a rejeição de uma pessoa, no caso do sexo feminino, pelo seu marido. Esta pessoa era rejeitada, mas não legalmente divorciada. O pastor Isaac, que é advogado, sabe que legalmente, segundo a própria Constituição brasileira, uma pessoa divorciada, não importa quantas vezes seja, esta pessoa está livre para se matrimonializar com outra pessoa normalmente, está livre para se casar normalmente. Ou seja, o divórcio é a cláusula de exceção que livra uma pessoa de um relacionamento conjugal problemático, de um relacionamento conjugal que pode até levar aquela pessoa à morte. Então, quando você lê a Bíblia no original, você não encontra a palavra apostasium em 19 de Mateus, encontra apolúase. Talvez tanto o pastor Isaac, que está aqui de frente para mim, né, sobre essa bancada, quanto os que estão nos ouvindo, confundem a questão do divórcio e do repúdio por culpa das traduções atuais. A própria, pastor Calixto, NVI tem vários textos críticos que devem ser observados, porque a versão original bíblica, o Códex Bíblico, deve ser traduzido não
por textos que envolvem equivalência dinâmica, mas textos que envolvem equivalência formal. Ou seja, a palavra de Deus, ela deve ser lida nos seus textos originais, sem interferências humanas. Quando há interferências humanas, para facilitar o entendimento do leitor, essas interferências corrompem, pastor James, o texto no seu original. Não, a Bíblia, ela é rebuscada mesmo, ela é um livro complexo de ser entendido, é por isso que tem que ter enciclopédia, dicionário e tal. Então, eu reprovo, no meu ponto de vista, tá? Acredito que o pastor James, como especialista, também reprova de linguística, que os textos sejam de uma maneira sutil, tá? Levado a um outro contexto para facilitar a leitura. Não existe apostásion em Mateus 19, existe repúdio, que é a apolúase. Querido pastor Isaac, o senhor vê diferença entre a questão do divórcio e do repúdio? Com todo o respeito ao pastor Carlos, nós podemos confiar nas traduções, sim, porque o modo como nós escrevemos, o modo como as pessoas escrevem a Bíblia, elas usam termos intercambiáveis, até para questão de estilística não ficar cansativo. Isso nós podemos ver tranquilamente em Mateus 19, quando ele usa os dois, vamos separar aqui para fins de argumentação, os dois institutos, apenas para separação, que na verdade, para Jesus e para Deus, a separação, seja via repúdio, seja via divórcio, sempre foi condenado. Mas olha só, lá em Mateus 19, nós vemos o intercambiar desses termos tranquilamente entre Jesus e os seus indagadores ali. Mas para o senhor, repúdio e divórcio é a mesma coisa, pastor? É a mesma coisa. Então, mas aí é um grande problema, porque não é para mim, é para o Senhor Jesus. Eu sei que existe. Não é um problema para o senhor, porque é para o Senhor problema... Jesus. Não, é para o senhor. Eu sei que porque existe. É um problema para o senhor. Eu sei porque que a versão lá... ACF. Então, qual é a versão que está correta? A ACF ou a NVI? Qual é a versão que está correta? Não, a gente está discutindo tradução de Bíblia. Não, estamos debatendo. Não. O senhor deve me dizer se o senhor defende. Eu vou ler aqui. Se o senhor defende que não há problema, o senhor tem que me explicar por que não há problema. Eu vou ler aqui para os irmãos. E o senhor deve usar o argumento exegético e hermenêutico. Os irmãos vão entender tranquilamente o que eu acabei de explicar. Porque vem alguns fariseus e vão experimentar Jesus quanto à ética matrimonial. E aí eles perguntam, é lícito o marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Segundo o pastor Carlos, o repúdio é abominado por Deus, sim, mas o divórcio não. Não. Então, o versículo 4 diz, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Aqui mais uma vez, Jesus demonstrando que o casamento é indissolúvel. Versículo 6, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto o que Deus ajuntou não separe o homem. Ótimo, todo mundo coloca isso aqui, lá quando casa, aquela coisa linda, maravilhosa, fazem votos, nos moldes que Jesus apresentou aqui. Versículo 7, replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Os dois termos aparecem aqui. Versículo 8. Respondeu-lhes Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Isso. Moisés é a lei de Deus, não é uma pessoa. Então, se Deus odeia o repúdio, como é que ele, através da sua lei, permitiu que o homem repudiasse a mulher? Enfim, eu não estou querendo entrar nessas questões de semântica, até porque a semântica ela pode ser muito abrangente, mas aqui ele está falando de um instituto criado lá na lei, e ele diz, e é por causa da dureza do vosso coração que existe esse instituto de repúdio. Eu, porém, vos digo, ou seja, Jesus vai subir a barra, vai subir. Moisés permitiu, quem é Moisés? Não é Moisés, não é uma pessoa. Moisés é a lei de Moisés, é Deus. Deus permitiu repudiar vossa mulher. Vamos lá, e lá em Malaquias está que Deus odeia o repúdio. Vamos trabalhar aí com a semântica, o que, a meu ver, é desnecessário. Versículo 9, eu porém vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, que é a cláusula de exceção mencionada pelo pastor James,
e casar com outra, comete adultério. Ou seja, Jesus pega toda essa instituição de se separar da mulher e abandoná-la, e mulher e homem, né? Tudo isso daí, e eleva a ética matrimonial a algo sublime. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Isaac. Mas o texto implica em repudiar, né? O senhor fez uma colocação, talvez até para os nossos ouvintes entender, talvez eu tenha entendido errado, ou a colocação talvez leve a gente a entender um outro lado. O senhor frisou bem que a lei lá não é um homem, é Moisés. Não é Moisés o homem, é uma lei de Deus, correto? Sim. É a representação de Deus. Aí o senhor diz que Jesus veio e elevou o nível. Ou seja, parece então que Deus está no nível moral mais abaixo do que Jesus? Porque se Jesus elevou o nível e a lei lá representa a pessoa de Deus, como é que Jesus pode elevar o nível acima da pessoa do próprio Deus? Ele fez isso no monte no sermão então, da montanha. Mas aí o que eu te digo pega assim, o que ele elevou a lei ou ele deixou no nível que realmente era que os homens teriam baixado? Ele esclareceu, isso, ele esclareceu o princípio da lei. O princípio da lei como realmente ela deveria ser. Exatamente, tudo bem. Então, porque senão fica meio confuso, porque se Jesus subiu o nível acima da moral de Deus, parece que Deus tinha uma moral abaixo. É só a maneira de dizer, né? de expressar. Mas o pastor Carlos não entendeu muito bem. Mas a minha preocupação é quem tá lá. Senão você vai sofrer vários cortes. Mas, James, você vê diferença, não foge do assunto não, agora, James. Você vê diferença entre repúdio e divórcio? Não. Me Vai lá, perdoa, pastor explica. Carlos Wagner. Por que eu não vejo essa diferença? Por causa do termo hebraico. E aí, tanto eu não concordo com a questão do Carlos Wagner, nessa diferença, quanto eu não concordo com o pastor Isaac, dizendo que a semântica não é importante. Como não, né? A gente faz exegese a partir na análise semântica. Mas eu vou mostrar, porque é o seguinte, pastor Isaac. O texto hebraico... Eu tenho pastor aqui Calixto, uma bombinha pros irmãos deixa eu falar uma coisa pra você, pastor Calixto. A maneira de escrever o hebraico é diferente da maneira de escrever o português. Tá. O hebraico, ele possui uma linguagem, segundo o linguista James Barr, possui uma linguagem bem mais imagética e concreta. Ou seja, todas as palavras do hebraico, né, os linguagem sentidos, pictórica. é uma linguagem pictórica. Cria imagens na mente das pessoas. Isso, são imagens. Tanto que, por exemplo, eu vou dar um exemplo, só para exemplificar pro ouvinte. O que isso significa? A palavra emuná, né, de onde abrange a palavra fé e amém, que a gente fala, significa alguém que tá nadando, ou seja, a imagem que vem a partir dessa palavra, alguém que tá nadando, quase se afogando, de repente ela vê algo que ela pode topo de árvore segurar. E ela se agarra. Ou seja, emuná é se agarrar para salvar a vida. Para se salvar. Ou seja, toda vez que eu falo para vocês, Deus te abençoe, você fala amém. Você fala, eu me agarro. Agarro a isso que você tá me falando. Ou quando você fala uma palavra de bênção, alguém fala amém. Eu me agarro a essa promessa. Palavra. Ou seja, são imagens concretas. Agora vamos ver a instituição do casamento. Deus fala assim, deixará... Isso é o que é usado em Jesus em Mateus capítulo 19:9. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Deixará o homem, o pai dele, a mãe dele. E olha que interessante. Vedavak. Repita aí em casa. Vedavak. É aí que eu tenho um problema pra você resolver. A palavra aqui, olha que sabe qual que é o sentido? O sentido imagético e concreto dessa palavra é se fundir. Se tornar uma só. Soldar. Então, e é aí que eu tenho um problema com o irmão. E não é se soldar com a mulher, é se soldar na mulher. Na mulher. E olha que interessante que quando a gente vai para Deuteronômio 24, a palavra que é usada por Moisés remete a uma imagem também muito severa, que a gente traduz. Aí eu vou te perguntar, o que é que som desses dois? É o laço do matrimônio ou a relação sexual? Relação sexual. Ah, tá. Então não é o laço matrimonial. Jesus fala sobre heterossexualidade. Então deixa eu fazer uma pergunta aqui. Ouve aí, João. Parece que o que é indissolvível é a relação sexual e não o casamento. Eita. Não. Então lê o texto aí, vamos ver.
Porque o aí casamento você vai ter que... Como que era o casamento no Antigo Testamento? Então, porque aí o irmão vai ter que Acontecia no momento, no ato do sexo, o irmão né? Se a vai gente ter pegar que me Isaac, explicar primeiro Isaac e Coríntios Rebeca. 6:16. Mas deixa eu continuar no texto. Vai lá. Continua no texto. Porque a palavra de Deuteronômio 24, a qual o embate acontece em Mateus capítulo 19, remete a Deuteronômio 24, 1 e 2. E a palavra aqui, no sentido semântico, é kiritut. E a palavra kiritut remete à palavra vadavak. Porque esses vadavak é soldar, unir. Mas, James, Kiritut é amputar. mas quando essa palavra vadavá, ela é traduzida para a Septuaginta, ela vai para repúdio, ela vai para apolúase. Não, a palavra keritut que você está falando. Keritut, Vadavá perdão. é se unir. Perdão, keritut vai para apolúase. Ela não vai para apostásia. Então, Essa tradução é que é o problema, porque Mas aí é nisso que eu quero bater. Não, pastor Wagner, mas quando os fariseus estão remetendo à lei de Moisés, eles estão lendo na Septuaginta ou eles estão pensando nesta lei no hebraico? No original no qual ela está Estou pensando no hebraico, mas lá... Ou seja, por esses doutores da lei que vêm questionar Jesus, sabe que a palavra keritut remete a amputar, ou seja, o divórcio é amputar parte do seu próprio corpo. Mas aí não entra uma tradução histórica. Eu concordo com o senhor, é uma amputação. É uma amputação. Fala inclusive de um ataque, é uma palavra no acadiano que remete a um ataque de uma onça. Que arranca rasga, parte do corpo. Que morde, que arranca parte do corpo. Então essa palavra é muito séria. Então, James, mas em Mateus 24 fala assim, ó. Qualquer homem que casar com uma mulher, se unir a ela e por alguma razão encontrar nela algo reprovável e a repudiar, que também lhe dê carta de divórcio. Pastor, eu já volto a palavra pro senhor, mas só pra gente não perder aqui, James, eu vou te fazer uma pergunta seguinte. O homem deixa-se, vai com a sua mulher, eles são, como o senhor diz, é uma solda, como se os dois se fundissem em si mesmo. Parece que a ideia é a dissolução de duas naturezas, se coloca o que se dissolveu de um, se dissolveu de outro, e os dois, quando ela volta a um estado sólido, ela volta num só. Seria você pegar uma água potável de uma fonte, uma água potável de outra fonte, mistura as duas, quando ela está no estado sólido do gelo, ela se torna um único gelo, é aquilo, não tem mais tal, ok? Mesmo que depois ele derretendo, se tornar líquido de novo, já está misturado, não é isso? Isso mesmo. Então eu quero que você me explique o seguinte, a pergunta é o seguinte, esse unir-se lá, eles não podem mais de maneira nenhuma ser separados. No propósito original de Deus. De Deus, não. Isso é correto. No propósito de Deus. Ok, mas aí eu vou te perguntar o seguinte. Não é discutível, isso aí não é discutível, isso aí é consenso entre nós. Claro. Quando elas são separáveis, o que ela sofre é o quê? Uma amputação. É uma amputação. É uma amputação. Então, me explica pra mim, por favor. Só que em Deuteronômio 24 também diz que pode casar, mesmo depois dessa amputação. Depois dessa amputação, tá. Mas deixa eu só fazer aqui uma pergunta pra gente não perder. 1 Coríntios 6:16. É uma pergunta pro senhor e pro Isaac. O Isaac também disse aqui que é insoluble. Vem pro debate, viu, Isaac? Não fica fugindo, não. Eu vou ler pros irmãos. Ou não é do vosso conhecimento, segura aí, que quem se une a uma prostituta se torna uma só carne com ela, porquanto está escrito, e os dois serão uma só carne. É a mesma expressão de que o homem deixará a casa do seu pai e da sua mãe e unir-se-á. E é nisso que Paulo está pensando aqui. E unir-se-á a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Ou seja, o ato sexual, por isso que eu te perguntei da relação sexual, é o que une esse casal. Prum! Quando você faz isso com uma prostituta, prum, você está unido. Se eu partir pelo princípio do Isaac, que não pode ser separado, quem teve uma relação com a prostituta alguma vez na vida, não pode se casar de novo. Tanto é que porque quando tá isso aqui, ocorre, se uniu e se tornou uma só carne com ela. Tanto Qualquer pessoa que teve qualquer relacionamento antes do casamento, segundo Paulo, não pode se casar.
com ninguém, porque ele se tornou uma só carne com ela. Explica isso aqui pra mim. Eu quero Tanto que é, você James, me que no explique caso da traição, do adultério, dissolve o matrimônio. Dissolve o matrimônio. Dissolve o matrimônio. Então, Olha, tem uma pergunta da Maria de Santo André. Ô, James, você e o Isaac, vocês não vão fugir disso aqui, não. Vocês vão ter que me explicar. Se alguém que teve um relacionamento antes de casar, fora do corpo, se ele pode casar. Porque se ele teve um relacionamento sexual, e o Paulo diz que ele tá ligado a ela como a mulher tá ligada ao marido pelo casamento. Porque o que fixa o casamento, o senhor sabe disso, o doutor Isaac tá aqui, que sabe que a única coisa que pode dissolver um casamento e a pessoa, dentro de um prazo de 60 dias, se não me engano a memória, doutor Isaac, ela não é considerada nem casada, ela desfaz o casamento e ela não é divorciada, ela é considerada como se nunca se casou, porque não houve a consumação pelo ato sexual. Vocês vão ter que me explicar isso aí. Mas não é só o ato sexual que consuma casamento. O Paulo diz que é. Não, tá aqui, ó. Porque tá aqui. a Bíblia então diz... tudo bem, eu fiz uma pergunta, vocês vão explicar. Deuteronômio 24. Fala que o recasar com o mesmo homem ou com a mesma mulher é abominação diante de Deus. E o que dizer dos casais que casam novamente com a mesma pessoa, mesmo após o repúdio? E aí, meus senhores? Os senhores estão falando de restituição de casamento, mas a Bíblia proíbe essa restituição depois de separados. Como é que vocês explicam isso? Vamos lá, eu vou voltar a palavra aqui com o pastor Carlos e depois o doutor Isaac, que tem muita coisa para explicar para nós. Vamos continuar no contexto hermenêutico. Primeiro, na minha opinião, o James é um especialista em hebraico. Eu não entendo de hebraico. James é um especialista. Repudiar em hebraico, shalá. Shalá é uma das palavras usadas para repúdio em hebraico. E essa palavra, traduzida na Septuaginta, é o mesmo que apolúase. Ou seja, no momento em que eu uso a versão original das Escrituras, eu encontro repúdio, tá? Agora, essas distorções linguísticas que se usa hoje, colocaram ou se implementaram em algumas versões, inclusive nas perícopes, as palavras apostásio. Outra coisa, um homem só pode voltar para a mulher que ele era casado, se esta mulher, ou se este homem, segundo a Bíblia, tá? Sendo hermenêutico, não tivesse deitado com a outra pessoa. Deuteronômio capítulo 24, versículo 2, 3 e 4, pastor James. Ou seja, se o homem ele não se deitou com outra mulher, se a mulher não se deitou com outro homem e eles querem voltar, segundo as Escrituras, pode voltar. Eu queria deixar uma coisa clara aqui, eu não sou contra o casamento. Não está em discussão aqui que o casamento é de Deus, sou casado 26 anos com a mesma pessoa. O casamento casou hoje, separa amanhã, vamos que não vamos. sou a favor disso. Eu até acho que a nossa enquete tá dando essa coisa por causa dessa banalização que tá havendo hoje. Exato, 50%. Eu acho que 50%, não sei da ideia do doutor Isaac, mas eu acho por causa da banalização hoje. Por até exemplo, no ambiente evangélico. Por exemplo, aí, né, nós temos ideia de líder evangélico aí que dentro de 2 anos já casou 4 vezes. Uhum. Aí é uma banalização do negócio. As pessoas esqueceram que o casamento deve refletir o relacionamento de Cristo e a igreja. É verdade, muito, muito bem falado isso, doutor. Se as pessoas casam e não, as pessoas casam para entre aspas, né? Porque não é verdade, para sua própria felicidade. As pessoas deveriam casar para refletir quem é Jesus, para refletir quem é a igreja. E assim, cumprindo as suas funções descritas ali em Efésios 5, as pessoas, então, dessa forma, cumprindo esse papel, aí sim seriam felizes. Mas essa banalização ocorre por causa dessas inúmeras exceções. Se nós tivéssemos o ideal como fonte primária, ou algo a se buscar com todas as forças, nós estaríamos discutindo menos aqui. O fato é que, pastor Calixto, voltando ainda àquela questão lá, a Bíblia reconhece a relação de concubinato, que não é uma relação lícita, não é casamento. Uhum. Então, a união via
via Relação sexual, ela não perfaz, não é o único elemento que perfaz o casamento. Ok. Apesar do texto utilizado, o texto mencionado, mostrar a seriedade desse ato, e que não pode ser banalizada, muitos jovens olham para isso, tem até pastores que incentivam jovens não casados a fornicarem. Isso é um absurdo. É melhor conhecer antes, né? Pra ver se tem. Pra ver se tem química. Pra ver se cola, né? Isso é uma abominação diante de Deus. Uma abominação. Claro, eu concordo com o senhor, pastor. Os pastores nunca poderiam fazer isso. Por quê? Porque o casamento ele é aperfeiçoado pela livre vontade, pelo ato sexual e pela publicidade do ato, que se dá através de uma cerimônia, através de um hoje no Brasil é o que o pessoal chama formalizado no papel, né? A formalização. Mas nas culturas antigas era uma festa, todos ficavam ali sabendo e tudo mais. Então é assim que se formaliza. E não à toa, essa questão, essa ética matrimonial não muito elevada foi foi a derrocata de Salomão. Lá com as suas 300 mulheres e 700 concubinas, né? Até alguém brinca, né? Poxa, eles tinham direito de 300, agora chega a minha vez, só uma. Mas vai ver como é que ele terminou. Zureta das Meu ideias, amigo, você não tá aguentando nenhuma, você quer duas pra quê? Mas a questão é que a ética matrimonial, passando por toda a revelação bíblica, revela a altura e o valor que isso tem para Deus, porque João Batista morreu por causa defender a ética matrimonial. Isso é não é se não der certo, separa. A minha questão é como que a igreja tem que tratar, deve tratar ou deveria tratar biblicamente as pessoas que estão em situação de recasamento. Então, porque aí que eu queria perguntar, porque eu venho batendo aqui. Existe o que eu chamo, que os puritanos chamavam de teologia de gabinete. A teologia de gabinete é a teologia bonitinha que a gente lê no livro. Não, porque a semântica, porque a hermenêutica, não é? Mas quando você vai para a prática da vida, essa teologia, ela tem que se adaptar ao meio que nós convivemos. Como é que então hoje eu digo o seguinte, a gente está muito na teologia do gabinete. É assim no livro, mas não é assim na vida. É porque, pastor, a teologia ela se desdobra em 3 ramificações, né? Vamos lá? A teologia bíblica, a teologia histórica e sistemática e a teologia prática. A prática, exatamente. Então, o pastor ele precisa ter, né, no mínimo, de conhecimento da teologia bíblica, histórica e sistemática, os desenvolvimentos do pensamento e também a teologia prática. Se eu ficar só na teologia bíblica lá, ficar explicando o hebraico pra quem chega com problema na minha igreja... Mas a teologia prática se submete à teologia bíblica. Ambas estão conectadas. Elas se unem, né? Eles estão unificadas. Se eu adapto, se eu atualizo... Não pode. Ou se eu pego a prática, porque hoje temos uma situação diferente. Foi o que os homens fizeram com Jesus. Nós estamos em tempos modernos. E por que Moisés mandou da cara? É aquela história, Jesus falou, né? O problema é no seu coração, porque não foi assim desde o princípio. Então, e eu digo mais, eu reforço o princípio. Então, eu sei que a prática, eu lido isso, eu sou pastor de igreja, não tenho só gabinete, sou pastor de igreja. Tenho pessoas recasadas no meu meio, nós lidamos com essas pessoas tranquilamente, mas eu pego... Pode participar normalmente? Então, mas a minha pergunta recasado, a questão pode? Tá em restauração ou tá em maldição? A minha primeira pergunta para vocês é... Será que é Deus que une todo casamento? Porque o que Deus ajuntou não separe o homem. A minha pergunta é porque até o dos incrédulos. Até o dos incrédulos. É validado por Deus. Não, validado é uma coisa. É validado. Levado a essa união é outra. Na terra tá ligado no céu. Então, ok, é validado. Mas uma pergunta que eu faço pro senhor é o seguinte. Deus tirou tudo de Jó. Sim ou não? Sim. Tirou filho, tirou casa, tirou amigo, tirou tudo. Por que não tirou a esposa? Porque era uma escolha dele, pessoal dele. Foi a escolha pessoal dele. Ele escolheu a esposa. Em momento nenhum no livro você vê que Deus deu. É uma escolha pessoal dele.
Fazendo essa escolha pessoal, o que eu pergunto para o senhor é o seguinte: pense numa moça de 17, 18, 20 anos, alucinada por uma paixão maluca, doentia, doida. Ou uma escolha, muitas vezes, que você sabe disso. A pessoa acaba conhecendo uma pessoa, e você sabe disso, hoje a ciência prova, pessoas que elas têm o poder de esconder a personalidade real delas até que ela chegue ao ponto que ela queria, no caso de casar. Aí a menina se casa com um cara violento. Eu já tive pais de dizer pra mim: não, eu prefiro que a minha filha morra do que se separe. Eu não, eu separo a minha filha e ainda dou um cacete em quem bater nela. Entendeu? Entendeu? Então, a pergunta que eu faço pro senhor é: num caso desse, pastor, como é que a igreja trata? Você vai sacrificar uma menina ou um rapaz, porque também tem umas mulheres doentias, de viver um relacionamento o resto da vida, porque ele fez uma escolha errada? Que Deus é esse que te sacrifica a ficar sobre uma escolha errada pelo resto da vida? E que você não tem o direito de reconstruir uma vida, porque lá atrás você cometeu um erro? É porque a gente escolhe aquilo que a gente semeia, mas a gente nunca escolhe aquilo que a gente colhe. Então a pessoa, ela escolheu colher, plantar este relacionamento. E ela vai colher os frutos deste relacionamento, que infelizmente vai trazer dor, tristeza, angústia, né? Enfim, né? Vai trazer de fato uma prisão. Voltando à questão do Jó, sabe por que Deus não tocou na esposa do Jó? Porque Deus falou: não toca em Jó. E tocar na esposa, como são uma só carne, era tocar no Jó. E a esposa de Jó ali era a esperança da continuidade. Deus estava: eu não toco na esposa, não tiro a esposa, porque a restauração vai vir daí, desse casal. E como de fato aconteceu a restauração, Deus deu filhos a Jó a partir desse relacionamento. Então eu acredito piamente que a pessoa escolheu, ela vai atrair as consequências dessa escolha. Tá, pastor, eu concordo com o senhor. Agora, beleza, se a pessoa tá apanhando, né? Não, é caso de polícia. É, caso de polícia. A pessoa tá apanhando. Não, então tudo bem, tudo bem, pastor. Violência. Tá, agora pra mim entra na causa de Coríntios 7,15, que é a causa do abandono. Mas vocês estão sendo muito tal. O que eu tô falando muito pra você é de uma escolha errada na vida. Que qualquer um de nós pode fazer. Uma escolha errada. Mas existem pastor, tem muitos cristãos na cadeia do que as outras. Existem escolhas mais sérias. Não, eu tô falando no casamento. Não, mas eu digo assim, uma escolha errada que não traz assim, uma união, que vive uma vida de engano. O que eu tô vendo hoje é que a gente prefere, a igreja prefere ver um casal se gladiando dentro de casa. Mas não pode. De ver um casal que não se conduz, de filhos sofrerem vendo, do que a pessoa ter coragem de assumir. Eu sei de gente que mantém para manter a aparência, mas que tem um relacionamento fora. Aí não pode. Aí o que eu pergunto é o seguinte: essa pessoa tá escravizada a viver isso? Infidelidade sexual, ela tá livre. Não, eu não tô falando de infidelidade não, John. Não fica rude. Não, mas você não tá falando de não, o relacionamento fora? Eu tô falando consequência. Eu tô falando de uma pessoa de uma menina que fez uma escolha errada na vida. Aí essa menina se separa, ela tem 20 anos. Nós vamos sacrificar ela a viver o resto da vida sozinha por causa de uma escolha errada? Segundo o pastor Isaac, eu vou te perguntar o que é. Segundo o pastor Isaac, sim. É por isso que eu não congrego na igreja dele. E eu tô perguntando pra você, o que é perdão? Não é uma restituição? Aí é mais ou menos o perdão pro separado de vocês é esse. Você tá perdoado. Só que não fala mais comigo. Seria Deus falar: tá perdoado, mas no céu você não entra. Que perdão? Que restituição é essa? Então vocês querem dizer pra mim que o pecado de da separação de um casamento está no mesmo grau do pecado contra o Espírito Santo? Porque o único que eu li na Bíblia que não tem perdão é o Espírito Santo. E se perdão é restituição, como é que vocês não estão dando a segunda chance pra essa pessoa? É a pergunta pro senhor e eu volto com o pastor Carlos. Me permitam, por favor, uma observação. Primeiro, pastor Isaac, com todo respeito... Eu tô brabo hoje, aleluia. Tô vendo. Isaac. Com todo respeito ao senhor, pastor Isaac, nós já debatimos sobre esse tema, né, lá com o pastor César.
o contexto hermenêutico de Mateus capítulo 19, a razão pela qual a pergunta foi feita a Jesus, capciosamente, era para que Jesus rejeitasse a lei de Moisés que falava do repúdio, tá? E a pergunta foi, é lícito repudiar sua mulher? Mas não é, mas a gente também não pode negar, né, pastor Carlos, que Jesus foi pro lado da escola mais radical, né? A gente não pode negar. Existiam as duas escolas. E Jesus vai para chamar a mais radical. Jesus vai pro lado do radical nessa questão. É que o casamento realmente foi feito para não ser dissolvido. Mas concordo. E se ele acontecer? Agora o que ocorre? Aí é que está, e eu queria deixar essa pergunta para o pastor Isaac e para os irmãos que estão nos ouvindo agora. Vamos falar da mulher samaritana. Esta mulher teve um encontro diretamente com Jesus. Esta mulher, ela não era crente, ela não era uma cristã. Ela se tornou crente cristã quando ela se encontrou com Jesus, James. Foi ali que ela se converteu. Quando Jesus vai até ela, ela já tinha 5 casamentos, pastor Isaac. Sim. Agora, esta mulher vivia em um relacionamento ilegal, um relacionamento errado com uma outra pessoa, até por conta do contexto histórico. Naquele tempo, a mulher, se não tivesse marido, ela não tinha nada. Ela não tinha nada. Ela precisava do marido para viver. Ora, vamos falar de uma teologia prática, tá? Porque hoje a questão é prática. Casamento é uma questão prática. Agora essa mulher vai congregar na sua igreja, pastor. Veja bem, Jesus recebeu essa mulher, por sinal, Jesus foi até ela para convertê-la. Jesus não reprovou os 5 casamentos que ela teve. Ainda que não é correto, ainda que isso não é o certo, não é disso que eu estou falando, eu não estou defendendo isso. No entanto, Jesus estava falando de uma transformação na vida dela, ela mesma testificou isso. Ela mesma testificou disso. Aí essa mulher se converte na sua igreja, chega para o senhor e fala, pastor Isaac, eu tive uma vida pregressa, eu vivi por aí perdida, já fui casada 2, 3, 4, 5 vezes, porque eu não conhecia Jesus, porque o texto, a mulher não conhecia Jesus, mas agora eu conheço Jesus. Mas o casamento é independente. A legalização do casamento de Jesus faz como o senhor diz. É tanto pros de fora quanto pros de dentro. Exato. Mas aí ela chega para o pastor Isaac e fala assim, agora eu quero casar com um varão aqui da igreja, e eu quero ter uma vida conjugal com ele. Eu pergunto para o senhor a reconheceria, o senhor a casaria, o senhor a trataria como um membro da igreja ou o senhor a destituiria? Porque a sua linguagem foi que casou uma vez, sendo da igreja ou não, separou, não pode casar mais. Essa mulher vai casar. Qual seria a sua atitude prática quanto a isso? Assim, as pessoas criam esses status das pessoas para talvez, não sei, controlá-las ou colocar um peso que nem Jesus coloca sobre essas pessoas. Você está sob maldição porque você recasou. Você vai receber menos bênçãos porque recasou. A Bíblia não mostra nada disso. A pessoa, ela está num segundo casamento, segundo, terceiro casamento, ela se converteu, ela deve permanecer com essa família e seguir a sua vida de fé e transformação e santificação nesse seio familiar e conjugal que ela criou. E quando a pessoa já era cristã e se separa e casa de novo. Então, essas coisas, se a pessoa fez isso deliberadamente, a igreja deve lidar com ela na maneira da disciplina bíblica, ver todos os contornos e tudo mais. Eu conheço até um irmão que tentou, ele tentou enganar a igreja, ele saiu, foi para uma outra igreja, ficou meio distante da igreja, aí recasou, fez uma maracutaia lá e voltou para a igreja recasado, né, porque sabia que a igreja ia recebê-lo e tal. Mas ele mencionou, pastor, eu não sabia que a minha consciência ia me matar. A minha consciência, eu fiz tudo isso de caso pensado, eu não sabia que a minha consciência diante de Deus ia me matar, ia me trucidar, ia me consumir. E é assim que... Mas nós, como igreja, nós não podemos colocar peso sobre as pessoas. A pessoa chegou nessa condição, irmã, você se converteu? Me converti. Você teve 5 casamentos? Tive. Agora eu estou sozinho? Permaneça na condição em que você está. Você não pode casar com um fulano e tal, porque você tem alguns laços matrimoniais. Mas o divórcio não anula o casamento, pastor? Não anula. O que anula é Romanos 7, versículo 2. Quem anula é a morte. A morte dissolve o vínculo matrimonial. A cláusula, o versículo apontado pelo pastor James, 1 Coríntios 7,15, tem um contexto bem específico. É um casamento em que há um crente e um incrédulo.
E o contexto ali vai demonstrar que o crente não pode querer se separar, não pode querer, ele tem que permanecer e edificar o seu marido, o seu cônjuge, através do convívio. Ele utiliza até o termo santificar, né? O marido e os filhos, através desse convívio. Mas se o cônjuge incrédulo quiser se separar, aí então que se separe, ele não ficar sujeito à servidão. O problema aqui é a questão da exegese desse termo servidão, que muitas pessoas vão atribuir a servidão sendo o casamento de um crente com um incrédulo. O problema é que em nenhum momento do texto existe essa associação entre casamento e servidão. O que se entende ali ela não está mais sujeita a conviver com um incrédulo. Então ele se separou, ótimo. Se separou, mas não existe liberdade para ir lá e contrair novas núpcias, até porque no final do mesmo capítulo ele vai dizer: aquele que contrai novas núpcias nessas condições comete adultério. Então quer dizer que o perdão de vocês não tem perdão para quem se separa. É isso que eu estou entendendo. É isso que vocês estão dizendo aqui. Vocês estão dizendo que não existe perdão para uma pessoa que se separa. Porque se o perdão querem pera um pouquinho mais fácil. Deixa eu só colocar aqui. Veja bem, eu não acredito, eu, pastor Calixto, que um jovem de 20, 25 anos, ou uma pessoa mais madura vá até diante de um juiz, da sua família, diante da sua igreja, a assumir um relacionamento já com a ideia de se separar. Eu não acredito nisso. A gente vê essa banalização até no mundo. Que eu também não posso negar que talvez essa ideia tenha adentrado nas nossas igrejas, eu também não posso negar. Mas o princípio que os nossos jovens casam e vão lá para casar porque querem ter uma vida feliz. Mas o que eu estou dizendo aos senhores aqui, no meio do caminho, houve um acidente. O que vocês estão dizendo é que essa pessoa não pode mais contrair um casamento. Então o perdão de vocês é parcial. Ele perdoa, mas não pode restaurar. Que perdão é esse que não pode restaurar? Pode restaurar o casamento. Pode... Pode restaurar o casamento. Restaurar a vida. Não, eu tô falando restauração da vida dessa pessoa. Não. Aí não pode. Ela vai restaurar o casamento. Então a mulher aí ela vai morrer lá, tá? Uma jovem de 20 anos, o senhor vai sacrificar. Aí eu venho cá, James, vamos ser aqui pro mundo realista. O senhor acha hoje, é lógico que tem quem se faça eunuco, tá? Eu não tô questionando isso. Tá certo? Mas eu tô dizendo aqui, você acha que é natural um jovem de 23 anos que se separou viver como eunuco ou uma moça de 20 anos? Qual é a diferença? Então nós vamos preferir que ela viva se abrasando do que ela ter um novo relacionamento? Qual a diferença entre 23 anos e 58 anos? Não tem nenhuma. Quantos anos? Deixa eu só perguntar pro senhor, pastor Isaac. Pra ética matrimonial, qual que é a diferença? Deixa eu perguntar. O tempo... Nós estamos falando de teologia prática da vida. Quantos anos o senhor tem, por favor? Eu pego a Bíblia por favor, e aplico pastor, a prática da minha pastor, vida. é só uma pergunta. Quantos anos o senhor tem? Aí você me constrange, eu tenho 23. Então, quando você tiver a minha idade, 53, você vai ver que você já não é mais o mesmo. A mordedura vai e tal, as pernas começam a tremer, é o que Salomão diz. Os olhos, você já não é mais o mesmo. Então tem diferença. Não. Me permita uma observação, Olha, Ana. Pra aplicar a Bíblia aqui não tem. Me permita uma observação, Olha, Ana, Calixto. vai lá. O pastor Isaac, ele está muito longe, distante da prática. Pastor, não sei se ele trabalha Tanto ele quanto o James. Está muito distante. Acabei de falar que eu sou pastor de igreja, eu lido com esses casos todos os dias. Radicalmente. Com muito amor. As pessoas ficam na minha igreja, lá são acolhidas. Ô James, eu quero perguntar pra você direto. Uma pessoa que se separa na sua igreja, uma pessoa... Imagina, pastor, eu fui o errado mesmo, eu separei, mas eu conheci essa pessoa, quero casar, quero restituir uma vida diante de Deus, quero levar uma vida certa. Porque eu conheço gente que no primeiro casamento foi um lixo, e no segundo se tornou um ótimo marido ou uma ótima esposa, e tem uma vida diante de Deus. Como é que é? O senhor não aceita, o senhor não aconselha um segundo casamento? Claro que
que aconselha o segundo casamento. A pessoa tá divorciada, tá livre, tá solteira, divorciou no papel, tá tudo certo, pode casar. Porque quem libera perdão não sou eu, é Deus. Pronto. Obrigado, eu já volto com o senhor. Ana Lúcia do Tremembé. Olha, pertinho da região de onde tá o pastor Calixto. O que dizer das pessoas que não formalizaram o casamento e vivem em união estável dentro das igrejas? Eu sou essa pessoa. O meu marido não quer casar. O que eu faço? Difícil, né, gente? Tem tantas irmãs, por quê? Principalmente dentro da concepção assembleana, para que essa pessoa possa ser batizada, ela tem que ser casada. Quando ela não é batizada, a igreja não a batiza. E com isso, toda uma vida espiritual da pessoa fica paralisada, né? Como é que você vê isso, pastor Carlos? Pastor, eu acho que essa pergunta aí deveria ser... Eu acho que não seria nem legal deixar o pastor Isaac responder, não sei o que ele queira, porque certamente ele já jogou essa irmã no inferno. Pastor, Né? pastor, A para. probabilidade do pastor Isaac condenar essa irmã... Peraí que eu volto com o Isaac. Vai lá, fala o Pastor, senhor. a gente tá discutindo a palavra de Deus, não precisa atacar pessoalmente. Não é precisa ataque disso. pessoal, é um ataque Não precisa teológico. disso, pastor, precisa ir lá na minha igreja, ver como é que eu lido dia a dia com as pessoas. Mas veja bem, Pastor, ninguém ganha com isso daí. Vai lá, minha meu opinião, amigo, sua opinião. Na minha opinião, era necessário trabalhar tanto a vida conjugal dessa pessoa, ajudar a fazer o matrimônio dessa pessoa, tá? Eu concordo que o casamento... Falou o que eu ia falar, é só fazer o matrimônio dela. Sim, eu concordo. Mas vocês estão Mas com outro casa. problema ali, irmão. O marido não quer. Vamos convencer ele. Aí, legal, Isaac, gostei. É o que eu, como pastor, geralmente faço. Eu vou lá e falo, ó, só pra você ter ideia, tinha um cara lá na igreja, uma irmã, 25 anos morando junto. O cara é um ótimo marido, cara. Mas sério, um cabra não é crente, mas pensa no... Cuida da irmã, não proíbe ela de ir na igreja, mas tal. E o quê? Ele acabou se acostumando, porque na concepção dele, pra mim te amar, pra mim provar que eu te amo, eu não preciso de um papel. E aí eu fui lá e expliquei pra ele, me aproximei dele, e depois eu expliquei pra ele que pra ele não, mas pra ela, da legalidade. E pra Deus. Deus, o papel é importante. Ela precisaria desse papel e tal. Cara, ele entendeu. Eu falei, pastor, então se eu tô atrapalhando a vida dela por causa disso, eu caso com ela. Pronto, glória a Deus. E foi lá. Então eu acho muitas vezes, Isaac, o que falta também é um empenho da igreja em tentar resolver essas coisas. Como é que o senhor vê isso? Normal, a gente faz isso. Já teve casos semelhantes na minha igreja. Foi lá, conversou. É aquela história, se a pessoa é crente, ela vai ouvir a palavra de Deus. A pessoa crente, ela vai se mover, ela vai ser movida pela palavra de Deus. Então, se nós, vamos lá, ensinamos, irmão, você precisa formalizar o seu casamento. Porque existe a relação de concubinato e essa não é o ideal de Deus. Independente das leis brasileiras que aceitam a união estável, não, nós vamos nos pautar de acordo com o que diz a palavra. Irmão, o senhor é crente? Sou, pastor. Então, você precisa formalizar o seu casamento. Então tá bom. Deus quer? Deus quer. Ótimo, então vamos lá formalizar o casamento. Pastor James, o senhor acredita que o segundo casamento pode sofrer uma restauração total de Deus? Ou você acredita que existe algumas nuances que não poderia? Pode sim. Vai? É o que eu falei desde o início do programa. Se o motivo do divórcio, ele é fiel à palavra, o segundo casamento, ele é uma bênção também, né? Se o divórcio está pautado debaixo dessas cláusulas, o segundo casamento vai ser uma bênção também, né? Teve infidelidade, teve abandono, né? Foi viuvez, bênção. Nós temos casos de viuvez aí ao longo de toda a Bíblia. Nós temos a cláusula do abandono dita por Paulo, que eu até procurei, pastor Isaac, aí nesse caso eu gostaria que você falasse, porque você disse que no final de 1 Coríntios capítulo 7, fala que aquele que você citou, falando que no final do texto, fala que aquele que é abandonada, que casa, comete adultério. Então eu gostaria que você mostrasse esse texto para mim, porque eu de fato não encontrei, né, em Coríntios 7. Tá? Então mostra esse texto aí pra gente, até mesmo porque para não ficar nenhuma dúvida sobre essa questão
da cláusula do abandono, porque se assim não é, desta forma como o apóstolo Paulo escreveu, a gente não tem essa cláusula do abandono no texto bíblico, né? O abandono, mas aí o que o pastor Isaac falou não foi na questão de quando o infiel quer ir embora, aí Paulo deixa que vá. É isso, Isaac? Não, talvez eu tenha mencionado o começo, que ele vai falar sobre isso, mas o final, ele mostra qual é o liame que liga os cônjuges. É o Versículo casamento. 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, para contrair novas núpcias. Esse é Romanos, né? 1 Coríntios 7, 39. 39. Tudo neste contexto de cônjuge incrédulo e cônjuge crente. Então, observada o contexto, a hermenêutica do capítulo, nós vemos nesse versículo aqui especificamente qual é o elo de ligação, qual que é o evento que pode dissolver o liame matrimonial, que é a morte. Aí sim ela fica livre. Muito bem, mas aqui, pastor, só pra gente continuar pra trazer uma elucidação, a perícope mudou, porque do 1 até o 16 está trabalhando com a questão do abandono, na questão do marido e da mulher, ou marido crente, mulher não crente, ou vice-versa, tá? E nesse caso a palavra abandono é a mesma carta lá para amputar, é a mesma palavra que vai falar sobre a separação. E nesse caso em Deuteronômio 24, essa separação permite um recasamento, né? Então não está... tem a cláusula da viuvez, mas o abandono é específico na primeira perícope de Coríntios capítulo 7. Mas as perícopes estão interligadas, fazem parte de um contexto maior. Mas, contudo, entretanto, todavia, se você trabalhar as perícopes misturadas, né, os assuntos vão se misturar. Bom, tudo bem. Essas perícopes são divisões. Olha, deixa eu só ler um dado para vocês aqui sobre questão de separação. Tipo de união, aproximadamente a taxa de divórcio. Na primeira união, você tem uma taxa de divórcio de 40% a 50%. É isso? Na segunda, você tem duas taxas de 60% a 67%. E depois, de 30% a 35%. Na segunda. Na terceira, aí já é aquele cara que parece que gosta mesmo. De 70% a 75%. Então, o que a gente diz é o seguinte... E quem é que mais sofre? Por esses dados aqui, parece-me que a segunda união, a maioria das pessoas se acham. Aí se acham. Quando vai para a terceira, já é aquele cara que eu acho que banalizou. Pra mim, tanto faz, não deu certo, eu vou para outra, conheci... Mas parece que a pessoa que errou da primeira vez, eu não digo que cometeu um erro com ela mesma errou. Eu errei. Eu reconheço que eu errei. E a pergunta, pastor Carlos, essa pessoa reconhece que errou, seja por traição, por uma escolha errada, o que for, eu errei. Parece-me que na segunda vez ele começa a perceber que o que ele fez, ele não pode agir do mesmo jeito. Senão vai continuar errando na vida. Exato. Então, a questão minha mãe dizia que errar a primeira vez, tudo bem, meu filho. Segunda vez é burrice. Exato. Permanecer no erro é idiotice. Eu posso ler um texto? Sim, pastor. Esse texto eu vou ler e eu queria que o pastor Isaac me ajudasse com ele. 1 Timóteo 3,12. Isaac, ele veio pra briga hoje com você. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governe bem os seus filhos e a sua própria casa. O texto está falando aqui de poligamia, de digamia ou de monogamia? Monogamia. Tem que ser marido de uma só mulher. O pastor não pode ser recasado. Isso é o que o senhor está dizendo, é a sua interpretação. Porque se o pastor for recasado, ele tem dois liames, duas ligações conjugais. O texto aqui está falando de digamia, pastor. Tá? O texto aqui está falando do relacionamento de uma pessoa com outra, tá? Que ele não seja um poligâmico, por exemplo. Que ele não tenha mais que uma mulher, que ele tenha somente uma mulher. Que parece que nessa sociedade ainda aí existia. Isso é por conta do senhor.
Não. Então seria. A interpretação sua seria a mesma. Então, 1 Coríntios 7:10. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte de sua mulher. O problema é que as pessoas querem sempre o caminho mais fácil. Que é, abandona aquilo lá, vamos tentar outro caminho. Mas você acha que uma separação é um caminho fácil? Me permita concluir. Me permita concluir. O caminho da cruz é a reconciliação com o marido e com a esposa. Pastor Calixto. Eu sei que existem circunstâncias as mais diversas. Eu sei que existe. Vamos continuar. Mas esse é o caminho da cruz. Lógico. Não é, esquece isso do lá, eu vou fazer tudo novo aqui. Tá, mas aí pastor Isaac, tá bom, vamos lá. Mas eu colocaria, esse é o caminho. Eu também concordo com o senhor. É o caminho de tentar. Mas e quando você já fez de tudo? Porque Paulo vai dizer, aos Hebreus vai dizer que sempre que possível seguir a paz com todos. Mas e quando essa paz não é possível nem dentro de casa? Se porém ela vier a separar-se, que não se case. Eu vou provar no texto que está falando de digamia. Tá, não. Vamos ser bíblicos. Depois nós vamos ouvir o James. Nós não estamos aqui tá fugindo do debate para defender nossas opiniões pessoais. O James está fugindo. Nossos conceitos religiosos. Mas tudo bem. A gente está aqui para fazer uma apologia bíblica, correto? Segundo as escrituras, nós sabemos que a igreja começou, pastor James, em Atos, e a igreja escolheu os diáconos. Eles se converteram. Eles tiveram uma vida distante de Cristo, mas eles se converteram lá em Atos 2. Quem sabe os diáconos de Atos 6 foram os que se converteram em Atos 2, porque lá foram 3.000 convertidos, não sei. O certo é que eles tiveram uma vida antes da igreja, antes de ser cristão. Agora eles fizeram a seleção de diáconos, de obreiros, como acontece na igreja do Calixto, na sua, na minha. Esta pessoa um dia foi um poligâmico, um dia ela teve mais de um relacionamento, mas agora ela está ajeitando. Porque o que Jesus faz na vida de uma pessoa, pastor James, ele ajeita a vida dessa pessoa. Ele arruma, como arrumou a vida da mulher samaritana. Aí, pastor Isaac, o texto está dizendo que ele só pode ter uma mulher. E eu posso provar para o senhor que aqui está falando de digamia. Sabe por quê? Porque esses aqui são gentios, não são judeus. Não havia aqui nenhuma lei descritiva, não havia aqui nenhuma ordenança sobre eles. Eles estavam livres, eles eram gentios, pastor. Eles viviam na cultura. Falando de uma interpretação histórica, porque é uma das formas de usar a hermenêutica, nós entendemos que essas pessoas vieram do mundo, essas pessoas vieram da cultura social delas, onde era comum um homem ter mais que uma mulher, pastor. O senhor que está inferindo essas coisas. Não, a história é quem diz. Nós podemos provar a história isso. Está inferindo essas coisas. Os romanos tinham várias mulheres. Os próprios judeus tinham várias mulheres, pastor. E pastor, esses homens não poderiam ser diáconos nem pastores. Não, depois de convertido ele só poderia ter uma mulher, ele tinha que dispensar as demais. Não. Eu vou lhe fazer uma pergunta, pastor Isaac, que vai trabalhar com esse texto aqui. Moisés teve mais que uma esposa? Teve. Teve mais que uma esposa. Sim. E ele foi que trouxe a lei aos judeus. Foi ele que instituiu a lei. Isso não. Salomão recebeu inúmeras bênçãos do Senhor. Teve essa ética matrimonial rala, baixa. Exato. E o Novo Testamento, para não cair no erro aqui que o pastor Calixto, mas o Novo Testamento fez reluzir uma luz que estava apagando-se no Antigo. Por causa da dureza do coração. Não, isso também, isso mas, é claro. Pastor, o antes da conversão não significa nada mais para O pastor Carlos está querendo colocar a experiência das pessoas acima da objetividade bíblica. Do texto. O senhor está excluindo as pessoas. Não estou excluindo, não. Está excluindo. É a palavra de Deus. Você tem 2 casamentos? Irmão, você pode ser uma bênção. Você pode servir os seus irmãos. Você vai ser abençoado por Deus, extraordinariamente. A única coisa que você não pode ser diácono e pastor. Pronto. Pô, tu tá lascado na mão do Isaac, mano. Exatamente. Bem, vamos lá. Deixa eu ouvir o James. Bem, só pra gente endossar aqui tudo que a gente tá falando, até mesmo pra colocar um norte aqui, pro pessoal entender, o que o pastor James pensa. Na minha opinião. Você tá meio assim, tá aqui uma trocação. Eu tô aqui no fogo cruzado. O pau tá comendo. O pau
irmão tá às vezes ele comendo vem pra aqui, cá, entra o Isaac, o Carlos, aí o James vem e joga um balde de água. Eu acredito, Pra acalmar. eu acredito que nos debates a gente tem Mas é que o pastor James, ele é muito educado, muito... Já falou que o pastor Carlos não é. É mais educado. Não é isso. Tô não é brincando, isso. tô Mas brincando, é que Isaac. ele é muito cordato. Eu conheço ele fora dos bastidores aqui, gente. Às vezes você não conhece. É, o James mas aqui fora das câmeras, fora dos microfones, o James é um homem de uma educação, ele é assim. muito educado. É. Maravilha. Então, o casamento... Depois dessa ajuda aí, o James vai voltar pra lá de novo. Não, mas assim, só pra vocês entenderem aqui meu posicionamento à luz da Bíblia. E aquilo que eu trabalho na pastoral lá da igreja, né? Inclusive, a gente tem esses pontos. A gente trabalha com pessoas nessa situação. A gente, né? Enfim, casamento no ideal de Deus, né? E até o apóstolo Paulo, é bom que não case. Porque se casar, você tá amarrado, Se mano. casar, irmão... Não casa porque pra separar, né? Casamento, atenção igreja, homem e mulher, heterossexual, Adão e Eva, monogâmico, 1 para 1, monossomático, a união dos corpos, ou seja, o meu corpo não é meu, pertence ao meu cônjuge e vice-versa, né? E por aí vai. E indissolúvel, inseparável segundo a ordem de Jesus, o que Deus uniu não separe o homem. Aí a gente pensa que é o homem ou o outro, mas o que Deus uniu não separe nós mesmos, os que estão juntos, o ser humano, o Adão que tá ali junto, Adão, né? O ser humano que tá ali nesse relacionamento, então que não pense em separar. Amém. Tudo que passar desse ideal bíblico é dureza de coração. Ou seja, tudo que a gente está discutindo, como resolver os BOs, a partir desse problema que aconteceu de nós, seres humanos, sair do ideal de Deus, só revela a nossa dureza de coração. É dureza Ou seja, de coração. nós estamos tentando elucidar algo que parte da nossa dureza de coração. E toda vez que a gente fala, a gente só se afunda mais na nossa dureza de coração. É dureza de em algo coração. que a gente arrumou e agora a gente precisa resolver, né? Dentro da ética cristã, da ética bíblica, da ética da sociedade, do direito civil e das inúmeras coisas, a gente precisa resolver essas questões. Então é o seguinte, tem as cláusulas e a gente vai trabalhando com isso. É claro que a teologia prática, ela é bíblica, mas ela tem uma flexibilidade, assim como cada sujeito na igreja possui uma situação diferente. É claro que se chegar alguém com um problema, ela tá apanhando, né, do marido, ou o marido tá apanhando da esposa, ou na causa de abandono, a esposa deixou, não ama mais o marido, não quer mais saber, você conversa, vai pra pastoral, e o marido já não tá aguentando mais 10 anos, 20, não sei o que, já não tem mais intimidade, não tem mais nada. Irmão, qual que é o caminho que você quer? Né, tá sofrendo abandono e vice-versa, né? A mulher não tem mais apoio espiritual, suporte financeiro, suporte emocional. O marido é aquele que está completamente ausente da família. Conversou, teve pastoral, abandonou a casa. E não pense que isso só acontece no meio de incrédulo, não, viu? A gente tem um monte de marido na igreja vagabundo, que não trabalha, que não faz nada, descompromissado com a igreja, não cuida da família. É um verdadeiro, me perdoe o termo da palavra, um verdadeiro Mala sem lixo. Exatamente. E outra coisa, a Bíblia não permite casamento com mais pessoas, né? O trisal que o pessoal chama. Isso é proibido. Poligamia, Isso é né? poligamia e aqueles relacionamentos cruzados, né? Não, eu tô com meu marido aqui, mas eu aceito ele ali, né? Não, eu deixo porque ele é livre, né? Então, vamos ouvir o áudio e eu volto com uma expressão bíblica, Carlos, que eu quero que você comente ela. Vai lá, o áudio polêmico. Vamos ouvir para o pastor Isaac. Minha pergunta é para os irmãos, especificamente pastor Isaac, né? Por exemplo, Deus falou que não é bom que o homem vive sozinho, sabendo, né, das dificuldades que o homem ia ter, as suas necessidades fisiológicas, etc e tal. Ele falou que não é bom que o homem vive sozinho, então fez uma esposa para ele, né? Então, partindo da ideia de que um casal de jovem casa 25 anos, casaram, aí a mulher lá vem trair o cara. Ele então tá condenado a viver a partir dos seus 25 anos, toda a sua juventude, envelhecer, etc., até esperar a esposa morrer para poder casar. Ele tá condenado a isso? Já não bastou a punição da traição? E como que o senhor entende a fala de Deus dizendo que não é bom que o homem viva sozinho? Isso é muito simples, irmão. Quando Deus criou lá
a mulher pro homem e instituiu naquele momento o casamento, com todas as nuances que nós mencionamos aqui, com toda a sublimidade que nós mencionamos aqui. Você tá gastando o verbo, hein, Isaac? Olha, Nós vemos o ideal de Deus. Ok, aconteceu essa traição aí que o irmão mencionou. O fato é que nós não somos animais. A nossa felicidade não está adstrita a uma outra pessoa. Mas nós devemos nos contentar em Deus, na sua graça. E Ele dá graça para, inclusive, nós controlarmos nossos impulsos, sejam eles de quaisquer esfera, inclusive os impulsos sexuais. Porque se o irmão souber, dentro do casamento nós não podemos ser como animais. Toda hora que nós devemos observar as regras colocadas lá na carta de Pedro. Nós devemos tratar a mulher como o vaso mais frágil, e isso tem um contexto sexual ali explícito. Então, irmão, quando o irmão coloca as pessoas está condenada a viver para sempre, a felicidade dessa pessoa não está e não pode estar, se ela é um crente de verdade, nos seus prazeres sexuais. A felicidade, o contentamento dessa pessoa está em fazer a vontade de Deus. E se ele quer, como diz o apóstolo Paulo, lá no versículo 9 de 1 Coríntios 7, se ele precisa, para não viver abrasado, ele restaure o seu casamento, perdoe a mulher, converse, ande quantas milhas forem necessário, porque ela é a mulher que Deus ligou aqui na terra e ligou no céu. Então, as pessoas querem um caminho mais fácil. Beleza, rompeu aqui e tal, desfaz aqui, vamos lá, cartório, assinou, tudo mais, eu vou viver. E muitas pessoas, às vezes, já têm até outro caso pensado, já quando já fazem, quando formalizam o divórcio. Isso é o caminho mais fácil, mas o caminho da cruz, como eu mencionei aqui, pastor Calixto, é o caminho da restauração, do perdão, de você, eu perdoo ao ponto de querer conviver com você, apesar das coisas que você me fez. Porque esse é o perdão que Deus nos concede. Imagina se Deus olhasse para nós, tá bom, eu te perdoo, não quero mais saber de você. Não, nós devemos replicar, emular o perdão que nós recebemos do Senhor. Nós que o afrontamos diariamente, Deus diz, eu te perdoo e eu quero viver uma vida alegre, de graça com você.